noite a todos que nos acompanham em mais este culto. Nós queremos convidá-lo a abrir a sua Bíblia em João, no Evangelho de João, capítulo 16. Vamos ler o versículo 33, o último versículo desse capítulo, João 16, 33. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele venceu a morte, Ele venceu o pecado e Ele vencendo vem para nos buscar. Essa é a nossa maior esperança, essa é a nossa maior alegria e por isso nós sabemos que podemos estar alegres, contentes e gratos em todas as situações, porque somente Ele, o Senhor, pode nos dar tudo que nós necessitamos e muito mais do que merecemos. Tributo a Jeová. Poderá nos separar deste amor que é tão imenso, que é tão profundo, que é tão maravilhoso.
local que nós queremos mais estar é o mais perto de Deus que for possível. nós te agradecemos porque é o Senhor quem nos traz para perto de Ti. Que o Senhor nos traga cada vez mais perto, Pai. Que nós tenhamos prazer na Tua lei, prazer na Tua palavra. Senhor, que nós possamos viver tão somente para Ti. Nós te agradecemos porque o Teu amor nos envolve e nada pode nos separar de Ti. Nós te agradecemos, ó Pai, porque tudo o Senhor tem nos dado, tudo vem de Ti, então tudo também é para Ti, ó Pai. Nós te agradecemos porque nós sabemos que em Cristo nós somos vitoriosos, assim como Ele venceu este mundo, nós também venceremos. E assim como Ele prometeu, Ele está vindo nos buscar, que nós possamos esperar ansiosamente por esse dia. Nós te agradecemos por tudo isso, no nome santo de Jesus. Amém. Agora nós passamos a palavra para o nosso preletor desta noite. Olá, servos do Deus vivo, que prazer, que privilégio poder compartilhar mais uma vez a palavra, aquela que é a verdade revelada, que é o
consolo, que é a paz, que é a direção que necessitamos, que é a disciplina que corrige. Que privilégio mais uma vez estar com vocês e nesta noite podermos juntos olhar para a palavra, ouvir Deus falando por meio da palavra. Seu Espírito está entre nós, mesmo não estando presencialmente reunidos, mas o Senhor está aqui, está no nosso meio, está conosco. Ele é o nosso Deus Emanuel. E eu queria compartilhar um texto, o texto de Salmos, que é uma canção. Por que ler um salmo em meio a um momento de preocupação? Por que ouvir uma canção se meu coração está às vezes preocupado, angustiado, aflito? Justamente, nós vamos ler um salmo que vai nos fazer repensar até mesmo esse momento, quando podemos expor com alegria e com esperança oportunidades que o Senhor pode providenciar, não só para aprendizado, mas para a segurança de um futuro melhor. Então, eu queria compartilhar esse salmo, é o salmo de número 102. Diz assim o salmo de número 102. Ouve, Senhor, a minha súplica e cheguem a ti os meus clamores. Não me ocultes o rosto do dia da minha angústia. Inclina os ouvidos no dia em que eu clamar. Dá-te pressa em acudir-me, porque os meus dias, como uma fumaça, se desvanecem, e os meus ossos ardem como uma fornalha. Ferido como a erva secou-se o meu coração. Até me esqueço de comer o meu pão. Os meus ossos já se me apegam à pele, por causa do meu dolorido gemer. Sou como o pelicano do deserto, como a coruja das ruínas. Não durmo. E sou como o passarinho solitário nos telhados. Os meus inimigos me insultam a toda hora, furiosos contra mim, praguejam com o meu próprio nome. Por pão tenho comido cinzas e misturado com lágrimas a minha bebida. Por causa da tua indignação e da tua ira, porque me elevastes e depois me abateste. Como a sombra que se declina, assim o meu dia, e eu me vou secando como a relva. Tu, porém, Senhor, permaneces para sempre, e a memória do teu nome de geração em geração. Levantar-te-ás, terás piedade de Sião, e é tempo de compadeceres dela, e já é vinda a sua hora, porque os seus servos amam até as pedras de Sião, e se condoem do seu pó. Todas as nações temerão o nome do Senhor, e todos os reis da terra a sua glória, porque o Senhor edifica Sião e apareceu na sua glória. Atendeu a oração do desamparado e não lhe desdenhou as preces. Ficará isto registrado para a geração futura, e um povo que há de ser crido louvará o Senhor. Que o Senhor, do alto do seu santuário, desde os céus, baixou vistas à terra, para ouvir os gemidos dos cativos e libertar os condenados à morte, a fim de que seja anunciado em Sião o nome do Senhor e o seu louvor em Jerusalém. Quando se reunirem os povos e os seus reinos para servirem ao Senhor, ele me abateu a força no caminho e me abreviou os dias. Dizia eu: Deus meu, não me leves na metade da minha vida, tu cujos anos se estendem por todas as gerações. Em tempos remotos, lançastes os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão como uma veste, como roupa, os mudará e serão mudados. Tu, porém, és sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Os filhos dos teus servos habitarão seguros, e diante de ti se estabelecerá a sua descendência. Esse salmo fará a gente refletir em todo o seu contexto. Ele é uma oração, então nós podemos já pensar numa temática a ser experimentada, ouvida e ao mesmo tempo vivida. Experimentada pela exposição, mas vivida ao sairmos daqui, se Deus quiser, para a sua glória, para uma prática que glorifica o nome do Senhor. Diz o Salmo: súplica de um coração aflito. Vamos dar esse nome para esta mensagem. O texto nos revela isso. O texto começa falando que o autor, nós não sabemos quem é o nome dessa canção, o autor que compôs essa canção possivelmente estava vivendo um momento de cativeiro, de prisão.
Nós não sabemos quem é, mas sabemos da dor que passa em seu coração por aquilo que está acontecendo ao seu redor. Ele está longe de casa, distante da sua cultura, quem sabe dos seus costumes. Ele literalmente está preso. Não pode. Não pode exercer a mesma liberdade que em sua terra ele vivenciaria. Na verdade, ele está sendo humilhado, ele está sendo perseguido. Por isso seu coração está aflito. Por isso essa oração, a oração de um coração angustiado e aflito. E nós aprendemos algumas verdades anunciadas por esta canção de um salmista ou de um cantor ou de um compositor com o coração aflito. E é interessante também pensar que ele está colocando para fora todos aqueles sentimentos mais internos, quem sabe que estavam naqueles lugares mais profundos, dolorosos da sua caminhada, ele coloca isso com liberdade. E aqui a gente já começa a aprender algumas preciosas lições. Dentre as preciosas lições que vamos observar nesse salmo, a primeira delas é justamente essa. Ele passa a refletir sobre a efemeridade da vida, a transitoriedade da vida. Ele está falando que a vida é muito passageira. E por ser passageira, ela também apresenta alguns motivos que nos levam a pensar naquilo que causa dor, que causa aflição na nossa jornada. É claro, eu fico aqui imaginando que ele deve lembrar daqueles primeiros textos anunciados, ainda escritos por Moisés, quando se reflete ou quando pensa a respeito dessa efemeridade da vida. Por quê? Porque ele sabe o quanto essa vida passageira tem trazido dores por causa do nosso afastamento. O pecado traz sobre nós, esse afastamento de Deus traz sobre nós angústias, dores, pesares, traz males incontáveis. Às vezes causados por nós, outras vezes pelo sistema que a gente vive, esse sistema pecaminoso, traz consequências e algumas dessas estão sendo citadas aqui. Ele está dizendo que a vida dele está cheia de desafios e realmente, desafios difíceis de serem vencidos. Ele não pode sair lá do local de cativeiro a não ser que uma força maior o tire de lá. Ele é escravo, ele está no cativeiro. E precisa que alguém o liberte dessa angústia, dessa dor. Uma vida cheia de dores. Ele não fala apenas de dores emocionais, mas ele também cita nesse texto que acabamos de ler, dores físicas, intensas, agudas. Do verso 3 ao verso 11, a gente percebe ele citando diversas vezes esse abatimento, essa dor, algumas relacionadas até à solidão. Ele fala ali do pássaro, do pardal solitário, que ele está se sentindo assim, sozinho, angustiado, não só de alma, mas também fisicamente. Ele está sentindo a opressão, o abatimento, que é essa perseguição e a humilhação, às vezes até verbal, que também foi oferecida por causa daquela condição de cativeiro na vida dele. E ele então se sente seco, ele não consegue amar como nós devemos amar, não consegue perdoar como nós devemos perdoar. Aí o estado de sequidão que ele se encontra, e esse estado de sequidão pode se estender a muitas outras áreas da nossa vida. Apenas citei esta do amar e do perdoar. Ele está sofrendo, o coração realmente está aflito, a sua vida, a sua jornada tem sido dolorosa. Eu não sei se você conseguiu fazer essa referência, mas nós não estamos vivendo momentos tão diferentes daquele que o salmista que compôs essa canção viveu. Por quê? Porque temos sonhos, desejos, vontades e muitas vezes estamos presos, cativos e não conseguimos planejar para alcançar, enquanto realmente aquilo que nos oprime, que nos persegue, que está ao nosso redor, não for retirado de nós. Nós suplicamos por isso. Talvez você até esteja cansado de ouvir aquela famosa frase: vai passar esse tempo de pandemia, vai passar. Bom, enquanto não passa, esse tem sido o nosso cativeiro. Estamos vivendo uma realidade onde homens, sistemas políticos ou mesmo econômicos, nada tem mudado para mudar a nossa própria sorte. A gente olha e percebe tudo isso nos aprisionando numa vivência rotineira e repetida que muitas vezes está
sem nenhum tipo de esperança ali, ou carregado com um tipo de ânimo. Pelo contrário, nos faz até pensar em coisas ruins ou más, e às vezes o nosso coração fica parecido com o desse salmista, dolorido, dolorido. Mas sabe, mesmo quando a gente enfrenta situações assim, a gente aprende que filhos e filhas de Deus podem orar. Essa é a liberdade que o salmista, e a preciosa lição que o salmista está nos dando. Com liberdade ele se achega diante daquele que pode, sim, que consegue, sim, que tem força, sim, para nos libertar dessa condição. Então nós aprendemos que há um convite do nosso Deus também por meio desses tempos maus ou difíceis para enfrentarmos a situação, que é por meio da oração. Os filhos e filhas de Deus devem orar mesmo quando dominados, até mesmo pela situação, pelo sistema que nos envolve. Devemos derramar a nossa queixa. Ele faz isso ali nos primeiros versos, do verso 1 até o verso número 2. Ele está abrindo o seu coração e derramando a sua queixa, pedindo: Senhor, ouve, dá-te pressa, atende, está difícil, olha para mim. Ele pede, colocando para fora o seu coração, ele derrama a sua queixa. Que liberdade, que ousadia também fazer isso. Nós sabemos que o nosso poderoso Senhor e Criador também nos oferece, não só ofereceu a Ele, mas também nos oferece essa liberdade de nos aproximarmos dEle por meio desta ação que chamamos de oração. E é uma ação. Foi conquistada por Cristo Jesus para nós. Hoje temos essa liberdade de nos aproximar de Deus por meio da oração. Você pode imaginar que alguns séculos atrás isso não era possível? Ou milênios atrás, melhor assim imaginando, no Antigo Testamento era necessário um outro mediador para que os nossos pecados fossem perdoados e a nossa liberdade de aproximação por meio da oração pudesse ser recebida. Havia necessidade de um sacrifício, de um sacerdote, mas em Cristo Jesus o véu foi rasgado e nós tivemos a oportunidade de ter acesso a justamente a presença do Pai. E isso mesmo. E por causa disso, agora nós podemos com liberdade expressar aquilo que sentimos, colocar diante dele com confiança, aguardando a resposta dele. E ele responde, e ele vem por nós. Deixe-me colocar essa segurança que o salmista expressa para nós, nessa possibilidade de receber do Senhor a resposta. Ele sabe que o Senhor vai atendê-lo, por isso ele clama, por isso ele abre o coração, por isso ele coloca a sua queixa. E observa só como ele reflete essa verdade de que Deus vem por nós. Primeira, ele vai apontar, na verdade, quatro aqui verdades a respeito de quem Deus é, dando a ele esperança de que sua oração será atendida, que aquele coração aflito e angustiado será também transformado, transtornado em uma outra realidade, ou mudado para uma outra realidade. Observa só o que ele reflete do verso 12 ao verso 14. Ele vai falar que o Senhor é um Deus eterno, ou seja, a eternidade do nome do Senhor, ela perdura e perdura sem fim. Como quando falamos em eternidade, então falamos que não tem nem um início e nem também um fim. E o texto reflete algumas dessas verdades. No verso de número 12, ele fala que de geração em geração será ou existirá o teu nome. No verso 12, ele ainda fala que o nome do Senhor permanece para sempre e sempre. No verso 24, ele vai falar que por todas as gerações o nome do Senhor será anunciado, será percebido, será crido. Por quê? Por causa da eternidade desse nome. Jamais terá fim, assim diz o verso de número 27. Os anos passam, mas o nome do Senhor jamais terá fim. O Senhor permanece para sempre. Essa é a ideia que o salmista crê, se apega. São 4 confissões de fé. A primeira é justamente essa, de que Deus é eterno e de que ele espera no Deus eterno por respostas. Não importa o tempo que passe, ele vai responder, é isso que ele crê, porque meu Deus é eterno. Na sequência, ele afirma outra verdade a respeito do Senhor, que o nome do Senhor será temido, ou que o Senhor para sempre será temido. Mas como? Por que ele fala sobre isso? Sim, ele fala que o nome do Senhor será temido por todos. Isso é importante.
Atualmente a gente não vê o nome do Senhor sendo temido por todos. Na verdade, muitos escarnecem, zombam, fogem de Deus, como se ele não existisse, ou como se ele não fosse o centro da nossa história, ou o ser mais importante, não só como criador, mas também como sustentador. O texto fala, todos os seres crerão. Essa é uma promessa que eu e você precisamos guardar no nosso coração. Mesmo que existam homens e mulheres que agora não temam e que zombem e que nos humilhem e que nos persigam ou que nos tentem impedir de ter acesso a Ele, um dia todos temerão o nome do Senhor. Uma outra promessa nessa verdade de que o nome dele será temido, que será por causa, justamente esse temor virá por causa da sua criação, dos seus feitos, do que ele nos revela. Quantas e quantas histórias semelhantes à nossa não tiveram o nome mudado por entender quem Deus é através também da criação, começar a perceber a magnitude, o poder, a majestade do que ele tem feito e sustentado de forma física, natural, ao redor. Às vezes a ciência também consegue e aponta essas direções. Sim, ele é o Criador, ele é o sustentador de toda essa criação. Temerão também por causa da sua glória. Quando separar um povo para si, todas as vezes que alguém toma a decisão por Cristo, o nome do Senhor passa a ser temido. Porque como pode uma vida ser transformada, principalmente quando a transformação é uma transformação daquelas que humanamente classificamos como sendo radical? De repente estava lá extremamente distante, fazendo coisas reprováveis diante de Deus, e ele toma uma decisão e isso passa a ser para temor e glória do nome do Senhor. Por causa, também tem um outro motivo porque o nome do Senhor será temido, porque o Senhor atende às preces dos seus filhos. Isso mesmo, quando Deus responde às nossas orações, o nome do Senhor é temido em nosso meio e nessa geração. Quantas e quantas vezes, então, o nome do Senhor tem sido temido por ouvirmos muitas e muitas respostas de oração. Uma outra verdade, falei que eram 4. Primeira, que o nome do Senhor é eterno. Segundo, não só a eternidade do Senhor, mas também que todos temerão o nome do Senhor. E, em quarto lugar, que o nome do Senhor será proclamado. Do verso 18 ao verso 22, fala que pelo louvor das futuras gerações, mesmo que às vezes aquela resposta de oração que eu espere nesse momento não seja atendida, o nome e o louvor desse nome poderoso acontecerá, porque as futuras gerações farão reconhecimento do que Deus há de manifestar no nosso meio. Pela libertação do cativo, também o nome do Senhor será proclamado. Pela libertação da morte, da aflição, o nome do Senhor será também proclamado. Na congregação daqueles que servem o Senhor, o seu nome será proclamado. Sim, e a preciosa e última lição é que o Senhor não muda. Do verso 27 ao verso 28, Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Por isso, nossos filhos, a próxima geração, não podemos crer que eles estarão seguros, porque o Senhor é imutável e as promessas dele sobre a nossa vida jamais serão apagadas ou mudadas, porque Ele é o mesmo hoje, ontem e será para sempre. Embora, então, aflitos com as angústias e com o desespero, não devemos, por esta razão, desistir como esse salmista não desistiu de oração. Colocar, sim, para fora, mas aguardar, confiantes nessas confissões de fé, de que o Senhor, sim, é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Sua descendência será afirmada, o seu nome será percebido em nosso meio, por meio de sua descendência de filhos e filhas, que serão guardados para a eternidade. Queridos, aqui nós temos muitas promessas. O nosso tempo hoje é curto para refletir em todas elas, mas eu queria te lembrar essas 4 confissões. Além do início, que foi um clamor, existe também 4 confissões que levam a ele a perceber, a ser fortalecido, a ter esperança de que sim, o Senhor há de responder às nossas orações e mudar a nossa sorte. Continuemos, pois, firmes nessas convicções, quer sejam elas pela eternidade do nome do Senhor, pelo temor do nome do Senhor, ou, quem sabe também, porque esse nome será para sempre proclamado, sejam por nossas orações, sejam pelas respostas de orações, ou seja,
também, como diz a última confissão de fé, que acabamos de partilhar juntos, que fala da imutabilidade do nome do Senhor, que esse nome não muda, por isso podemos crer. Creiamos, pois, nesse nome tão poderoso. Vamos orar a respeito disso? Pai, muito obrigado pela oportunidade que temos de aprender a Tua Palavra, de perceber que por meio dessa canção registrada no Salmo de número 102, que o Senhor é conosco, que o Senhor é Deus presente, Deus que nos dá liberdade de abrir o coração e colocar aquilo que está causando dor, aflição, angústia, em meio a esses tempos de deserto que aqui vivemos nessa terra. Sabemos que o Senhor vem por nós, por quê? Porque o Senhor é eterno. E o Teu nome, nesse nome, nós podemos confiar. Ele será temido por todos. As Tuas palavras já anunciadas, a Tua verdade já revelada, nos dá esta ousadia de crer, sim, crer por saber que o Senhor não muda, não muda. E vamos também proclamar com ousadia por meio das nossas orações e das respostas que o Senhor trará sobre a nossa vida, vamos proclamar quem o Senhor é e o que o Senhor tem feito por nós. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor atende a oração, o Senhor responde a oração e o Senhor vem por nós. Muito obrigado por tudo isso. Nós não merecemos, mas somos gratos porque o Senhor nos ama e tem cuidado de nós em meio a este deserto. Muito obrigado pelas promessas de esperança de dias melhores, também reveladas em Teu nome eterno. Nós te agradecemos por isso em Cristo Jesus. Amém.